Saudações, gente bonita. Mestre Líder aqui falando. Normalmente de manhã eu faço vídeos caminhando, mas não tá dando, gente. O ar extremamente seco, sabe, não permite isso. A verdade é essa. É muito difícil. Então vamos gravar em estúdio, se é que eu posso chamar de barraquinha de estúdio, mas é o que vai ser. Pessoas, eu quero começar. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a página, porque fica fácil de quem quiser procurar, achar. Quero começar fazendo uma leitura de um texto que a gente publicou no Paraíso Brasil. Ele é muito instrutivo. Muito instrutivo. Vamos ler e comentar com vocês para nós começarmos o dia. Nós começarmos a nossa análise. Bom, o texto fala sobre por que ninguém mais está usando a palavra povo. Estão se usando gente, né? Vamos lá. Do povo até a gente, a perda da identidade coletiva. Acho que esse é o ponto. Perda da identidade coletiva. Todo mundo fala sobre o povo, mas depois de um tempo eles passaram a achar perigosa uma palavra com múltiplas interpretações e preferiam falar sobre o povo. Esse é o conceito de imbecilidade semântica. O povo é a consumação idiomática de um sinal político e cultural. O mesmo que vemos todos os dias nos meios de comunicação social. Aquele que os políticos postulam através desses mesmos meios de comunicação. O povo é o que resta da gente, outrora reduzido a um simples grupo de consumidores. Outrora reduzido a um simples grupo de consumidores. A situação dos Estados Unidos é essa. O povo americano foi reduzido a um simples grupo de consumidores. O americano médio nunca viveu tão mal em toda a sua história. Eu vi publicações, as pessoas me mandam, né? Eu fico muito agradecido, inclusive. Pessoas me mandam pelo nosso grupo no Telegram, pelo nosso grupo no WhatsApp, pela nossa conta na rede social tóxica de poucas letras, nos mandam pelo nosso grupo. Na verdade não é grupo, né? As pessoas que me adicionam pessoalmente me mandam pelo Telegram também. Telegram não, pelo Instagram. E eu vi uma reportagem que eu achei estarrecedora. É uma mulher, é uma história simples. Uma mulher e um homem, eles se casam, vão comprar uma casa, né? Já tinha tudo pronto. E aí ela engravida. E vai ter o filho. Todas as economias deles foram perdidas para pagar as contas médicas. Todas as economias deles foram perdidas para pagar as contas médicas. Não conseguiram comprar casa, se divorciaram. E a mulher, mesmo tendo 2 empregos, não consegue sustentar a criança, teve que arrumar um 3º emprego de Uber. E é isso. Ainda na época do governo Obama, numa época que tinha pleno emprego nos Estados Unidos, 2 empregos não eram necessariamente suficientes para a pessoa conseguir se manter. Na verdade, o surgimento do mercado imobiliário nos Estados Unidos, é importante a gente sempre falar isso, gente, porque mercado imobiliário é muito diferente de mercado de construção civil, indústria de construção civil. Mercado imobiliário é o que o nome diz, é o mercado, controlado pelo mercado, que é como a Miriam Leitão, o pessoal da imprensa, né, trata especuladores e financistas, banqueiros, né, também. É um mercado. O preço dos imóveis subiu cerca de 10 vezes nos últimos anos. Em menos de 20 anos, subiu cerca de 10 vezes. Muito mais que os salários. Muito mais, crescimento muito maior que os salários. No Brasil, na Europa, aconteceu a mesma coisa. Nos Estados Unidos também. O que aconteceu no Ocidente? A indústria da construção civil, que construía casas, foi comprada pela indústria imobiliária, pelos bancos. E agora o preço dos imóveis, em todo o mundo ocidental e nos lugares do mundo que emulam o Ocidente, está absolutamente impraticável.
Então você pensa que está praticamente impossível viver no Canadá, porque não tem imóveis, você fala, como um país de 10, você sabe o que tem? O Canadá tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Deixa eu mostrar o Canadá aqui para vocês. Rapidinho, eu quero mostrar o Canadá para vocês, porque às vezes a gente não está dimensionando bem o que está acontecendo no mundo. E isso é um fator complicado. Sabe, o que é o Canadá? Um país como o Canadá não se tornar impraticável porque não tem imóveis para as pessoas morarem, quer dizer, não tem noção do absurdo que é isso. Eu acho que é difícil ter noção do absurdo que é isso. Certo? Como assim? Deixa eu mostrar o Canadá aqui para vocês rapidinho e depois a gente volta para a nossa leitura. Mas agora eu preciso fazer umas reflexões, digamos assim, extemporâneas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada no Canadá. O Canadá tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados. 10 milhões de quilômetros quadrados são 1 bilhão de hectares. Como no Brasil, campo de futebol uma medida, né? São quase 1 bilhão e 500 milhões de campos de futebol. Um país do tamanho do Canadá, gente, sério, não tem imóveis. Como assim não tem lugar para as pessoas morarem? Um país do tamanho do Canadá. 1 bilhão de hectares, quase, 1 bilhão de hectares. E não tem lugar para as pessoas morarem, é isso. Isso seria normal? De verdade, isso seria normal? Olha o tanto de espaço que tem o Canadá. Como é possível que o Canadá esteja passando por uma crise imobiliária sem precedentes? Ok. Justin Trudeau é um imbecil, sabe? Ele é um babaca liberal. É incrível, né, que muita gente, de verdade, a falta de noção de geografia é um problema, não tanto quanto os Estados Unidos, mas as pessoas, de um modo geral, às vezes nem se dão conta que se você de canoa, nadando, atravessar o rio Detroit, você sai dos Estados Unidos e chega no Canadá. Né? O Canadá faz fronteira com Detroit. E a gente tende a imaginar o Canadá como uma coisa muito ao norte, terrivelmente ao norte. Toronto fica lá, quase no Polo Norte, mas, gente, o Canadá está do lado de Detroit. Tem vastas porções do Canadá ao sul de Detroit. Certo? Ao sul de Detroit. E essa ilha aqui está bem ao sul de Detroit. Pelee Island Sound, ao sul de Detroit. Né? Aqui, ó, isso aqui, Detroit, atravessou Detroit, você está no Canadá. Olha o tanto de espaço que tem no Canadá. Como é que um país do tamanho do Canadá, aqui Toronto, como é que um país do tamanho do Canadá fica sem moradia para as pessoas? É o principal problema do Canadá. Porque é a indústria da construção civil, inclusive, que já foi forte no Canadá, foi destruída para ceder lugar ao mercado imobiliário. A especulação imobiliária pura e simples destruiu as possibilidades de habitação no Canadá. Vocês têm noção do que é isso? E se isso aconteceu num país do tamanho do Canadá, não tem como imaginar como os Estados Unidos escapariam, né? Até porque os autores intelectuais são os mesmos. Os autores intelectuais são rigorosamente os mesmos, tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto na Europa, quanto no Brasil. A moradia de direito passa a ser parte do mercado. Você especula com imóveis. Ninguém investe em imóveis. Você poderia investir na indústria de construção civil. Você não é um investidor. Eles são especuladores de imóveis. Não é um investidor. A palavra investidor traz uma certa aura de decência, né? Nossa, um investidor é alguém decente, mas não é investidor. É um especulador no setor imobiliário. A Dinamarca tem uma solução interessante. A Dinamarca proíbe a pessoa de ter mais de 2 imóveis. É uma boa solução. Em vários lenders da Alemanha, se a casa fica vazia, você pode ter mais de 2 imóveis. Mas se qualquer imóvel fica vazio por mais de 3 meses, você paga o aluguel para o Estado. Você sabia disso? Digamos que você tem um especulador
em Hamburgo. Né? Ele tem 20 imóveis, 50 imóveis. E aí uma casa dele ficou vazia por mais de 3 meses. Aí ele vai pagar o equivalente ao aluguel que ele estaria cobrando para o Estado de Hamburgo. Hamburgo é uma Länder. Aqui, Hamburgo é uma Länder, tá vendo? Uma Länder. Independente, uma cidade com status de Estado. Então, se você estiver dentro da Länder de Hamburgo, um imóvel que não estiver sendo utilizado por mais de 3 meses, você vai pagar o aluguel dele para o Estado de Hamburgo. Porque você está prejudicando a comunidade. Onde não há leis desse tipo, para limitar a quantidade, porque eu não entendo por que a pessoa precisa ter mais de 2 imóveis, de fato. Não faz o menor sentido a pessoa necessitar de ter mais de 2 imóveis. Se a propriedade não cumpre a função social, não tem razão para existir. A nossa Constituição mesmo deixa isso claro. Certo? Se ela não cumpre função social, ela não tem por que existir. Mas a lei, a Constituição é letra morta, né? Você tem os ministros do STF que entendem que transfobia é igual racismo, mas não entendem que função social não combina com especulação imobiliária. É impressionante uma coisa dessa. De verdade, é impressionante. Deixa eu colocar a terra na posição correta. Pronto. Nosso norte ao sul. Sabe, é impressionante que uma coisa dessa acontece. E voltando ao caso da família americana, que nós vimos que não desmanchou o casamento e tal. O que acontece? Não é só o direito à moradia que é transformado em objeto de comércio. Não é só o direito à moradia. O direito à saúde também é transformado em objeto de comércio. Os Estados Unidos não têm mais indústria, né? Eles abriram mão da própria indústria, transferiram para outros países, mas eles não abriram mão de ganhar dinheiro com a própria população. Então, o que eles fizeram? A educação deixou de ser um direito. Para você estudar nos Estados Unidos hoje, pagar uma faculdade, você tem que vender um rim. Você tem que vender um rim. A dívida estudantil nos Estados Unidos ultrapassa $1 trilhão. E a dívida imobiliária já passou de $20 trilhões. Por que a dívida imobiliária é tão grande assim? Quantos imóveis seria possível construir com $20 trilhões? 20 trilhões de dólares são mais de 100 trilhões de reais. Quantas casas, quantos apartamentos você faz com 100 trilhões de reais? Então, o problema da dívida nos Estados Unidos, da dívida imobiliária, não é a casa, não é a indústria de construção civil, é o mercado, foi transformado num mercado especulativo. Eles especulam para que o preço dos imóveis suba. E o seu investimento é um investimento. Como assim um investimento, cara? Tem que ter um direito, as pessoas precisam morar. Como assim é um investimento? Não é um investimento. Como que a gente normaliza? Nós falamos esses dias sobre essas palavras, né, que são palavras bonitinhas, mas que elas escondem arbitrariedades, escondem iniquidades. É o caso de democracia. Em nome da democracia, vamos deixar a extrema-direita no povo venezuelano. Em nome da democracia, vamos questionar o Maduro. Em nome da democracia, vamos deixar o golpista de extrema-direita vencer, porque isso é democrático. Mas ninguém fala que a chance que o golpista de extrema-direita teve de fazer o número de votos que ele teve foi porque a economia venezuelana foi jogada no chão. Foi jogada no chão pelo Maduro? Não. Foi jogada no chão pelos Estados Unidos da América, Canadá, inclusive, também, Europa, que sancionaram a economia venezuelana. Roubaram o ouro da Venezuela, roubaram os depósitos da Venezuela, impedem empresas de investir, de importar, de exportar. É isso que lascou a Venezuela. Não foi o presidente Maduro. Certo? A imprensa sabe disso, mas ela faz parte da mentira. Ela faz parte do jogo. Então, é muito complicado a gente ver uma análise honesta na mídia. Uma análise honesta, basicamente, sobre qualquer coisa. Não existe mais honestidade na imprensa. Certo? Não existe honestidade no mercado. O capitalismo, como a gente disse ontem, é o problema. E é nesse sentido que a gente vai continuar a leitura. O capitalismo é o problema. E o que está sendo feito para resolver o problema? Absolutamente nada.
Veja, a esquerda compatível brasileira, que defende os interesses de negros, de LGBTQ, de não sei o que, mas não defende o interesse do povo trabalhador. A esquerda que tem medo de usar a palavra povo, que tem medo de defender o socialismo. Por que é a esquerda? Eles são liberais e são de direita, certo? Mas vamos voltar à nossa leitura sobre sobre a questão de povo, né? É verdade que alguma esquerda ortodoxa, agarrado tanto à sua antiga terminologia quanto ao seu fracasso, ainda utiliza o termo povo em certas ocasiões. O seu povo é tão abstrato e anônimo como o povo do espetáculo partidário demo-liberal. Lembrando que esse texto, originalmente, ele estava escrito em espanhol e foi de um autor espanhol, certo? Eu nem coloquei o nome porque simplesmente não deu. Eu consegui no Mundo Substack, certo? Mas não sei, honestamente, quem é o autor. Estava no Mundo Substack. Eu achei o texto interessantíssimo e dei um jeito de publicar. Mas, originalmente, ele estava em espanhol. Aqui no Brasil ainda existe alguma esquerda que está preocupada com o povo, que ainda fala a palavra povo, mas ela está sendo destruída pelos identitários, né? Pelos identitários, pelas batatas amorais, pelos solzinhos, pela própria gente do PT. Sabe? Eles perderam a coragem de defender o povo, né? Bom, mas enfim, acontece que todos apontam sempre o povo indiferenciado da frente progressista, que propõe o termo povo para a massa de autônomos que diz a vanguarda esclarecida dos mágicos da economia e da burocracia tecnocrática. Os únicos autorizados a conhecer e divulgar o fim da história. Isso a ironia em relação à esquerda abraçando os termos do Fukuyama, eu achei fantástico. Eu realmente queria saber quem que é o autor desse texto, porque é um gênio ou uma gênia. Os esclarecidos que aplicam conceitos científicos para canalizar o problema do materialismo como um materialismo mais humilhante e opressor. Isso, Chones, por que você não lê isso, camarada? Ainda tem tempo para você é jovem. A palavra povo, contudo, pode carregar em si toda uma filosofia política alternativa. A partir dessa alternativa, objetivos elevados podem ser alcançados se conseguirmos nos orientar na direção correta. Cultura, história, espiritualidade, tudo pode ser analisado em torno de uma ideia precisa sobre o que é e o que não é um povo. E aí que entra aquilo que a gente estava discutindo hoje. Nós falamos do caso dos evangélicos, né? Onde eles entram, eles destroem a cultura, a espiritualidade e a história. Os evangélicos foram criados nos Estados Unidos. Os evangélicos são a criação americana. O pentecostalismo surge nos Estados Unidos, o neopentecostalismo surge nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade surge nos Estados Unidos, a teologia do domínio surge nos Estados Unidos. O crente sionista é quase tão americano quanto a torta de maçã e esmagar o crânio de uma pessoa negra. Certo? Então, assim, incrivelmente, essas pessoas, elas parecem que não veem isso. Elas não conseguem enxergar isso, que vem dos Estados Unidos. E também, tampouco, conseguem enxergar que o antônimo disso, os identitários, né, o movimento negro que não defende o povo, não fala, já parou que eles não falam em povo? Isso é uma coisa interessante, nós estamos falando de povo nesse artigo aqui, e o movimento identitário não fala de povo, eles falam de corpo. Os corpos negros, a carne mais barata, não fala de povo. Se eu falava de povo preto, eram as panteras negras, que foram destruídos pelo FBI e depois substituído com amplo apoio da Universidade de Colômbia pelo identitarismo luqueísta. O identitarismo luqueísta surge na Universidade de Colômbia, que é de propriedade de sionistas bilionários, não é uma universidade pública, do povo para o povo, não, é uma universidade particular, controlada e paga por bilionários, para difundir ideais bilionários, contactada pelo FBI, lá surge o woke identitarismo e se esparrama pelo mundo. Tanto que até ministros brasileiros são professores lá. E não deram um pio quando a Universidade de Colômbia começou a bater, prender e expulsar alunos e professores que se colocaram a favor do povo palestino. Porque eu acho que a palavra povo é proibida na Universidade de Colômbia.
Quando você vê essas pessoas que ganham bolsas de bilionários para estudar, adivinha onde? Universidade de Colômbia, claro. Eles nunca falam a palavra povo. Tem uma certa batata aí, não vou falar o nome dela, mas tem uma certa batata aí. Quando uma brasileira ganhou o ouro, ela comemorou por 5 minutos, até alguém lembrar que ela venceu um israelense. Ela tirou o posto do ar. Né? Porque talvez os eleitores liberais dela se sentissem ofendidos, né? Eles não defendem o povo. Porque eles sabem que não existe povo gay. Eles sabem disso, não sabem? Então, o corpo, existe o corpo gay. Aí sim. E eles não querem a defesa do povo preto. Do corpo preto, talvez. Do corpo preto. Certo? Então, isso ilustra muito bem essa questão que a gente fala de povo. Eu acho que hoje, Lincoln, que falou que a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo, seria cancelado. Você fala sobre o governo do corpo, para o corpo, pelo corpo, aí não, beleza, aí de boa. Mas enfim, continuando a leitura do texto. Uma comunidade organizada em torno da sua identidade, de seus próprios objetivos, é para nós um povo. Uma experiência intransferível e experimental. E, embora os autores tentem colocá-la da melhor forma possível na teoria, não há dúvida de que a arte, a cultura e a história são o melhor testemunho dessa realidade. Por isso que os crentes evangélicos destroem a cultura, a história, a arte, aonde eles vão. Aonde entra crente, morre a história, morre a cultura e morre a arte. Os crentes foram criados pelos Estados Unidos para isso, para destruir a identidade dos povos mundo afora. Salvador. Tem a Acarajé, que a gente fala em Bolinho de Cristo. São Cosme e Damião não pode mais. Porque, né? Terreiro dele, tudo macumba, tudo demônio. Eles destroem tudo o que eles tocam. Sabe? É óbvio, gente, que os criadores da mitologia que serviu de base para o Velho Testamento, eles usaram licenças poéticas, né? Então, e com objetivos, digamos assim, pedagógicos, né? Para ilustrar o povo a favor dos preceitos da religião deles. Quando eu falo em praga de gafanhoto, eu não consigo pensar em coisa mais similar do que o evangélico. Os evangélicos são a praga de gafanhoto. Em tudo que eles tocam, eles destroem. E nem eu falo da questão da bancada evangélica. Não, é muito mais complexo e mais profundo que isso. Onde o crente chegou, a cultura morre. A história morre, a arte morre. E aí faz todo sentido eles terem se aliado à extrema-direita. Porque você lembra do movimento, o MBL, quando eles invadiram uma mostra de museu lá em Porto Alegre? A direita também é contra a arte. Uma das poucas coisas em que o Bozo se empenhou de verdade foi em destruir a cultura desse país. Os bolsonaristas são inimigos fidalgais da arte. Do amontoado de merda e veneno que sai daquelas bocas imundas, uma das palavras que mais sai é... Qual que é o nome da lei que favorece a cultura? Você pode conseguir financiamento. Eles vivem acusando os artistas de usar ela. Eu esqueço o nome dessa lei. Mas ela não sai da boca deles. Eles nem sabem o que é, né? É uma lei de incentivo à cultura. Eles são fidalgais inimigos da cultura e da arte. O MBL, a quantidade de ações deles envolvendo isso é enorme. A direita e os evangélicos, unidos contra a arte, contra a cultura. Por quê? Porque são a expressão formadora e característica de um povo. De uma identidade. De tua identidade, e o povo se transforma na massa de consumidores. Igual ao americano. Nos Estados Unidos não existe povo. Existe povo nos Estados Unidos. Qual é a tradição popular dos Estados Unidos? Até o patriotismo deles é vazio. O desfile de 4 de julho é vazio.
Não existe mais povo lá. Não tem mais povo. Não há povo americano. Você tem consumidores americanos que são explorados. Por quê? Porque, veja bem, salário mínimo nos Estados Unidos acho que é $1.250, coisa assim, né? E o preço médio dos aluguéis é $1.840. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Mercado imobiliário. E isso está acontecendo no Brasil, sim, de maneira gravíssima. As pessoas hoje não pensam em conseguir comprar a casa própria. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, a luta agora é por pagar um aluguel. Como isso caiu tanto? Porque o direito de moradia foi transformado no mercado imobiliário. O que o mercado faz é explorar as pessoas. Essa que é a ideia. Certo? E se elas não se reconhecem como um povo, porque se eu pertenço a um povo, eu e o povo vamos lutar. Mas se eu não pertenço ao povo, se eu sou uma massa de consumidor, se eu estou visto apenas como consumidor, eu vou lutar como? Com quem? Eu não sei contra quem eu devo lutar. Inclusive, eles tratam de arrumar inimigos. Mas, gente, estudantes da Universidade de Colômbia, vocês são superiores. Vocês vão lutar pelo POV, pelos corpos. O corpo negro, corpo negre, né? O corpo lésbica, o corpo gay, o corpo trans, né? E ainda inventam, não existe que isso, é uma invenção do desonesto da Judith Butler. E vai inventando letra. Já tem I, tem A, tem P, tem... Vai inventando letra. Então, inclusive porque desagrega, né? Porque separa o que é o gay e o que é a lésbica. Qual é a diferença do gay e a lésbica? Não é só de gênero, mas ele fala que o gênero não é a construção tal. Então, estão sendo incoerentes. Gay e lésbica são pessoas que já estão com pessoas do mesmo sexo, correto? Então, por que tem que ser separado pelo gênero? Se eles não reconhecem gênero enquanto categoria? Qual que é a lógica? A lógica é separar. E aí você pega as lésbicas, divide elas, né? As femboias, sei lá o quê, vai dividindo. Vai dividindo, até que você, quando você achar igual a você teria que andar 3 estados para achar uma pessoa que se encaixa. Por exemplo, a pessoa é uma lésbica, femboy, negra, que não sei o quê, você vai criando tantas categorias que não tem como lutar. É tão pouca gente que está na sua categoria específica que você não arranja um companheiro de luta. E esse é o objetivo. Os mais desconhecidos, né, vão para lá. E o povo, aqueles que eles consideram ralé, aí vira crente. Fala, vocês têm um inimigo. Isso que a gente mesmo está treinando. O LGBTQ. O preto e a cultura do preto são inimigos. Você já viu esses grupos identitários defendendo cultura do povo preto? No máximo religião. No máximo religião. Mas os terreiros estão sendo sacados. Mas eles nunca defenderam a cultura do povo preto. Nunca, jamais. Porque cultura remete a povo. Cultura é mais de um. Você não faz uma cultura com uma pessoa só. Cultura é feita por pessoas que não se reconhecem, que não se conhecem. Certo? Pô, aqui nós temos a cultura da Congada, na minha cidade. Porque quis o bom Deus que os crentes aqui não avançassem muito por um motivo prosaico. As mesmas mineradoras que destroem o nosso ar deram muito emprego para o povo preto. E aí muitos entraram na classe média. E sem miséria, sem virar crente. Certo? Normalmente, crente é o desesperado, é o ex-criminoso. Né? Você quer um lugar cheio de crente, vai na penitenciária, na prisão. Lá você vai ter crente tá com pau. Certo? Então, assim, sem miséria, sem pobreza, conseguindo se alimentar dignamente, viver dignamente, tem sua chácara, seus filhos estão matriculados, muitos em escola particular, estão fazendo faculdade. Então, eles não foram obrigados a virar crente. Então, eles mantêm a cultura de Concada aqui em Catalão. Certo? Porque houve condições do povo preto prosperar aqui em Catalão. Então, é claro que aqui ainda tem bastante crente. No meu bairro, por exemplo, não tem uma única igreja crente. No bairro vizinho, acho que tem 2 ou 3. Então, é muito menos crentes que em outros lugares. Tem lugar que você vai que, pelo amor de Deus, gente, tem mais igreja evangélica do que farmácia. Nesse lugar, você pode ter certeza que a cultura morreu.
Não existe cultura. Não existe história. Não existe identidade. Certo? Os evangélicos, assim como os identitaristas, eles destroem cultura, história e identidade. Destroem tanto, na verdade, que eles inventam, né, falando aqui no caso, então, dos dois, né? Já vejo muito no Instagram, o Instagram permite esse tipo de picareta, o TikTok também. Permite muito esse tipo de picareta, porque você coloca um perfil com uma foto aleatória, fala África liberta, né, escreve África com K e fala umas bobagens em relação do Congo com o Egito. Aparecem uns tipos lá. Esses dias eu briguei com não sei o quê. Pratos de origem africana que ninguém sabe. O cara vai e coloca. Acho que canjica. Eu falei, um cidadão? Você tá maluco? O milho é das Américas. É cultivado nas Américas há 10 mil anos. O seu povo preto aí só conhece a agricultura há 1.500 anos. Então como é que a canjica é africana? Se o milho é cultivado pelos povos da América? Aliás, o que eles... Porque às vezes a palavra tem origem africana. E aí eles inventam, cara, a quantidade de comida, de coisa, que na verdade é das Américas, ou é árabe, ou é chinesa, ou é indiana, que eles falam que é africana, é uma coisa absurda. Vou dizer uma coisa para vocês, honestamente aqui, vamos mandar real. A África subsaariana teve uma agricultura que eu posso dizer de ridícula. Ridícula. Ridícula, a palavra é ridícula. Os povos subsaarianos foram ridículos na agricultura. Vou dar um exemplo. Quais pratos de fato vêm da África? É banana. Banana é da Papua Nova Guiné. O sorgo, não. O sorgo é da Índia. Você sabe quais culturas africanas, plantas africanas que a gente consome? Essencialmente a melancia, a cebola é egípcia. Egito é Ásia. É a melancia, o quiabo e o inhame. Basicamente é isso. Melancia, quiabo e inhame. Eles cultivam outra coisa, mas a agricultura nunca foi forte na África subsaariana. Nunca. Certo? Compara com a América. Tomate, abacate, abacaxi, feijão, milho. Poderia passar um tempão fazendo lista. Pega os mais importantes. Certo? E aí, não sei o que, foi a exploração, foi não sei o que, a ancestralidade. Gente, eles ficam inventando coisas. Os mesmos que ficam inventando essas coisas, teve um post que eu achei ilustrativo. A Rebeca Andrade, né, pensando na verdade, um punhado de perfil preto desse identitarista, meio de Universidade de Colômbia. Não estamos comemorando por ela ser brasileira, mas por ela ser preta. Muda a cor dela. Troca preto por branco. E me diz se é normal falar uma coisa dessa. E diz se é aceitável falar uma coisa dessa. E diz, eu estou comemorando a memória do... Vamos colocar Gustavo Kirchner, tem uma medalha, né? Não, eu estou comemorando a memória do Gustavo Kirchner não por ele ser brasileiro, mas por ser branco. E aí, como é que fica? Torben Grael. Não, eu comemorei porque ele é branco. Não por ele ser brasileiro. Robert Childs. Não, adorei as medalhas dele. Mas por ele ser branco, não por ele ser brasileiro. É aceitável dizer isso? Então eles normalizam o absurdo. Eles mentem e normalizam o absurdo. Para criar o quê? Para criar o ódio. É do ódio que eles se alimentam. É o ódio que manda pix. É o ódio que manda pix. É o ódio que permite eles ganhar o pix em dólar, né? Mas, vamos voltar ao nosso texto, que está servindo de base para a nossa reflexão de hoje. Uma lógica elementar diz-nos que a humanidade não é um povo, mas um conceito abstrato. Em todo caso, seria a indiferenciação final de todos os povos, o que implica, logicamente, a extinção particular de cada povo. A síntese planejada para alcançar o desígnio de um homem adaptado à globalização econômica, tecnológica e financeira, na sua progressiva concentração de poder. As pessoas, os recursos humanos, o material humano, como vi escrito na porta de uma agência de emprego, são a ideia do povo do sistema. A fácil manipulação de ideias pode designar quase tudo como povo, desde que toda a população do mundo, até qualquer grupo humano, por menor que seja,
Isso é possível devido à falta de contexto real de resistência cultural. O povo pode pertencer a uma região, a um bairro ou a toda a humanidade, mas nunca a um povo com uma entidade histórica e culturalmente transcendente. Aliás, deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês. Só um pedacinho, não sei se está protegido por direito. Mucho movimiento policial. Vou mostrar pelo menos um pedaço, porque ele acaba sendo muito instrutivo. Deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. É rapidinho, eu não sei quanto tempo eu posso mostrar, para não levar um strike. Mas deixa eu mostrar um pedacinho disso aqui para vocês verem. Pegar isso, maximizar isso e mostrar um pedacinho. É um pouco raro. Vou alejar um pouco mais à esquerda. Por si sacan um ticho ou algo assim. Pronto, não vamos arriscar mostrar mais que isso, não. Você sabe o que é isso? É um bairro em Berlim, onde não existe mais alemães. Você tem noção do que é isso? Um bairro na cidade de Berlim, capital da Alemanha, onde não existe mais alemães. Né? Migraram o direito. Claro que você tinha de povos. E claro que eu sei que do ponto de vista sociológico, nós temos duas opções. A brasileiração, onde qualquer um é brasileiro, independente da cor, da religião, ou o fascismo. Aí, no caso, só alemães étnicos seriam alemães. É claro que nós não queremos que só os alemães étnicos sejam considerados alemães. Mas a gente entende um desgosto, um mal-estar profundo de você andar na capital do seu país sem ver ninguém nascido lá, cuja origem é lá. O objetivo é exterminar o povo alemão? Não, o objetivo é exterminar todos os povos. Todos os povos e fazer a humanidade inteira ser reduzida a um conjunto de consumidores. Voltando ao texto, as pessoas, os recursos humanos, o material humano, a fácil manipulação de ideias, que pode designar tudo como povo. A palavra povo tornou-se sinônimo de tudo e de nada, porque não existe mais um quadro de referência para uma definição adequada. As identidades culturais, o que diferencia e identifica um grupo humano da generalidade absoluta ou da mais estreita pequenez, foram nitidamente eliminadas da linguagem, das ideias e do bom senso. Um povo ridicularmente universal ou miseravelmente particular é politicamente correto. Aí sim, o povo Yanomami do Norte, aí sim, esse é um povo aceitável. Ou o povo LGBTQI, aí isso é aceitável. Não tem, né? A questão é que, como um quadro de referência histórico e cultural concreto, as pessoas não seriam mais aquela coisa amorfa e indeterminada que os políticos administram. Por isso, ninguém quer o povo. O povo é tal quando a sua identidade mantém a vontade e o poder de continuar a existir no contexto universal, quando tende a integrar-se num projeto de poder no espaço preciso. Caso contrário, é diluído em unidades regionais mínimas ou unidades abstratas universais. O povo é uma articulação orgânica de identidade, espaço e poder. Uma cidade, povo, é uma ordem estabelecida a partir de si mesma, em relação a um destino. A grandeza consiste em que a identidade seja suficientemente dinâmica para poder se expandir material e espiritualmente, e estável o suficiente para não perder sua essência. Uma unidade dinâmica da identidade que apressa e apresenta um poder suficiente para a subsistência. Com essas ideias em mente, vamos pensar em quantos dos agentes aglomerados de pessoas que conhecemos ainda podem ser chamados de povo. É isso. Qual que é o plano geopolítico praticamente universal? Acabar com o povo. Acabar com o povo. Destruir o povo. É contra isso que a gente luta. O povo unido jamais será vencido. Mas, se não houver mais povo, aí sim ele será vencido. É o que eles desejam. Eles quem? Os liberais? Os defensores do capitalismo. Que não conseguem ter argumentos moralmente sólidos para defender o capitalismo. Então, eu sempre estou defendendo a moral. Nós vimos como a palavra austeridade é um conceito moral para defender que o povo pague as dívidas que os banqueiros fizeram. Nós vemos como democracia é uma dessas palavras.
que é democracia? Aceitar que a vontade do povo seja manipulada por interesses financeiros, por exemplo, dos Estados Unidos. E assim como eles destruíram o movimento trabalhista nos Estados Unidos, destruindo o trabalho, eles vão impedir que o povo unido vença, destruindo o povo. Substituindo por pessoas, por grupos, por letras. É triste. Mas é o que temos para esse começo de século. Pelo menos a gente já sabe contra o que e contra quem lutar. É um avanço. Estejam sempre do lado do povo. Nunca do lado dos inimigos do povo, quaisquer que eles sejam. Não importa como eles se vistam, não importa como se apresentam. Os inimigos do povo são os inimigos do povo. E se você não se identifica com povo algum, provavelmente você é o inimigo. Né? Cruel, mas realista. Precisamos de realidade. Falta muita realidade no discurso contemporâneo. E é isso. Tenha uma ótima manhã, tenha um bom dia, mas à tarde a gente volta. Hoje à noite nós vamos falar do povo russo, que está em luta contra essas pessoas que nós falamos aqui. Tenha um bom dia. Muito obrigado a todos vocês.